Estou aqui para falar do nascimento da antropologia, uma pergunta que me veio de uma aluna e que eu vou responder para ela, mas aproveitar também, colocar aí a resposta para quem se interessar, porque a antropologia é um campo de conhecimento que está voltando a ter relevância e importância. Particularmente tenho atuado na antropologia das organizações, tentando entender o cotidiano, os rituais, as pessoas dentro das empresas, a integralidade do ser humano que trabalha, no meu trabalho, tem seus rituais, tem suas intenções, tem suas expectativas. O trabalho é uma condição que está para todos, mas não tem um significado único para todo mundo. A antropologia como campo de conhecimento, ela está ligada a um momento muito interessante da civilização ocidental, da civilização europeia, da civilização cristã no século XV, quando ela começa a sua expansão mercantil, a expansão marítima que a gente conhece. Aí nós temos uma pré-antropologia, ainda não é antropologia como campo de conhecimento definido, mas é uma antropologia que está surgindo de uma indagação do homem europeu quando ele se depara com outras civilizações. Ele se pergunta: quem são estes? Quem são os estranhos? Os navegadores, viajantes europeus, nas naus que navegaram pelo Atlântico, Pacífico, encontram povos com rituais diferentes, costumes, línguas, práticas, ações, convívio, estética diferente. Quem são? Ambientes, natureza diferentes. Por que vivem aqui? O que tiram dessa terra? Como a habitam, de que forma são? E também encontra formações diferentes de ambientes urbanos. Veja o impacto que os astecas, os incas deram aos europeus, e também o quanto que a forma de vida das comunidades indígenas, guaranis, tupis, deram aos europeus. Os povos da África, sua diversidade, sua cultura Ásia, enfim. Esses navegadores, esses europeus que se deparam com esses povos, se perguntam: quem são eles? E essa é a pergunta fundamental da antropologia: quem é esse ser humano? Mas no caso do europeu, olhando para os povos que ele não conhecia, né, ele queria entender quem eram esses povos. E daí nasce uma percepção do europeu sobre esses povos que nós chamamos de pré-antropologia. Claro que o europeu se coloca como um civilizado, como um superior, porque ele vai enquadrar esse estranho de alguma forma. Não? Ele tem que colocar esse estranho em algum lugar. Esse estranho é alguma coisa a partir do mundo do europeu. Então o europeu olha para esse estranho e o coloca dentro, né, de seus valores. No cristianismo é um pagão, um ateu, é um profano, é um ingênuo, precisa ser convertido, catequizado, precisa ser trazido para dentro do cristianismo. É uma das questões que se discute, né? E se coloca em prática. Se você observar, a escravidão de vários povos está ligada diretamente à forma como o europeu concebia esse ser, esse outro povo. Como se eles fossem, de certa forma, né, seres que, pela sua inferioridade, pela sua vida que era considerada bárbara, deveria atender aos interesses do europeu, deveria trabalhar para o europeu, para o ocidental, no seu processo de conquista e colonização. Foi assim com os indígenas da América, até, no caso do Brasil, até as comunidades indígenas que estavam no litoral, parte delas serem exterminadas ou expulsas, algumas se aliaram aos europeus, e aí veio o tráfico de escravos, a exploração dos africanos. E todo esse momento é marcado por uma Europa, por um Ocidente, que quer enquadrar esse estranho. Isso continua até aqui no século XIX, a grande expansão ocidental, o imperialismo, conquista das nações ocidentais sobre vários territórios, colonização, divisão da África, domínio sobre a Ásia, domínio sobre o Oriente Médio, a consolidação da imposição e controle e dependência dos países da América Latina. Aí você tem o nascimento de uma antropologia como campo de conhecimento a partir de Darwin, mas antes do próprio Darwin, vamos pensar aí o Henry Morgan, que cria o que nós chamamos de evolucionismo. Não? O europeu seria a civilização mais desenvolvida, e a partir do europeu as outras civilizações, até as civilizações primitivas, né? Os povos considerados bárbaros por Morgan, né? Ou aqueles que eram semi-civilizados, ou até mesmo selvagens. Então, nessa cadeia de povos entre os que estavam em condições primárias, condições de extinto até os civilizados europeus,
havia um grande número de povos que estavam nessa cadeia de evolução. E a partir do Morgan, se cria então um campo de conhecimento para estudar esses povos. Entender desde o seu ambiente, influência do ambiente sobre o homem, entender seus hábitos e valores, de maneira preconceituosa, quase sempre discriminatória, né? Tentando discriminar esse homem ocidental, discriminar esse dominado pelo Ocidente, esse conquistado pelo Ocidente. E assim a antropologia nasce. Então a antropologia é um campo de conhecimento que, na sua origem, expressa muito o que nós chamamos de etnocentrismo, eurocentrismo, o domínio da Europa sobre o mundo. No final do século XIX, início do século XX, já ia mudar um pouco. E aí o Franz Boas e o Bronislaw Malinowski, o Malinowski e o Boas, que são dois antropólogos fantásticos, eles vão fazer uma antropologia diferente, eles vão conviver com os povos que estão estudando, a gente chama de pesquisa participante, e eles vão buscar entender também que esses povos não são inferiores, estão no estágio inferior. Esses povos têm características de organizações complexas, mas diferentes. Que o Ocidente, os ocidentais não são melhores que esses povos, apenas vivem e se organizam de forma diferente. Mas aí já é assunto para uma outra conversa nossa. Grande abraço.